Isso é bom, gente, isso é importante. A gente tem que estar feliz onde a gente está, né? A gratidão, ela preenche o nosso coração, preenche aí tudo que existe dentro de nós. O tema é essência. E por que eu peço agora para vocês fecharem os olhos? Para a gente encontrar a nossa essência. Todos nós temos uma essência diferenciada, mas todos nós somos seres humanos e temos a mesma essência. Que essência é essa? A essência do nosso Criador. Então eu vou pedir para quem puder fechar os olhos e meditar nessa oração que eu vou fazer agora, tá bom? Porque a essência é a mais importante característica de um ser. Nós somos um ser completos e nós vamos achar a nossa essência hoje dentro de nós. Queremos encontrar essa essência. Queremos preencher algo dentro de nós que nós não conhecemos. Há algo dentro da nossa alma que grita, que muitas vezes pede socorro e nós nem sabemos o porquê ou o motivo. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes nos sentimos perdidos, muitas vezes parece que o caminho não é aquele e muitas vezes nós queremos olhar para trás. Mas há algo adiante que nos espera e o passo a passo vai nos encontrar ao caminho da nossa essência. Que você possa abrir os seus olhos agora e que esse momento de reflexão possa fluir agora diante desse tema muito especial para mim. Meu nome é Cássia Moreira, como já foi mencionado aqui, e essa é a minha ilustre e querida mãe. Todos nós temos uma essência da nossa mãe, que está no nosso interior e que muitas vezes nós não entendemos o cordão umbilical que nós temos com esta mulher que faz parte da nossa história. A mulher mais importante da nossa vida, que é a nossa mãe. E aos 4 anos de idade, Cássia teve um corte na vida dela, que foi a perda dessa essência materna. Foi feito um divórcio, onde Cássia, com apenas 4 anos, ficou perdida. Porque quando nós estamos sem a mãe, que é o nosso fundamento, nós nos sentimos perdidas. Por mais que nós tenhamos nossos avós, o nosso pai que cuida de nós, a nossa essência feminina precisa de uma mãe. Só que essa mãe, ela foi para distante, ela foi para longe de mim. E eu buscava essa presença. E comecei a buscar em pessoas, em várias pessoas. Mas era essa mulher que tinha algo que eu desconhecia. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais no assunto de mãe, mas eu não queria saber da minha mãe. Eu queria entender como era a mãe da Maria, a mãe da Joana, a mãe da Francisca, mas a minha mãe, eu não queria falar com ela. Eu falava, mas o que significa uma mãe? Eu não sabia o sentido de uma mãe. E a mãe, ela é a essência feminina. A mãe, ela é a acolhedora, ela é a nutridora da nossa vida. Porque a vida vai te tratar como você trata a sua mãe. Porque é ela que é a mensageira de Deus e que ela é a única que pode nos dar o presente maior dessa vida, que é a nossa própria vida. Só que eu não valorizava isso, porque eu era apenas uma criança. E hoje em dia, com o avanço de novas descobertas cientistas, nós estamos avançando para um caminho onde nós descobrimos o nosso interior. Como aqui mencionado, nós fazemos parte de um sistema emocional. E eu não entendia meu sistema emocional porque ele estava totalmente destruído. E eu, ao passar da minha caminhada, casei e falei, eu quero ser mãe. Esse era um projeto dentro do meu coração, porque eu falava assim para mim, já que eu não tive uma mãe, eu vou provar para mim mesma que eu posso ser uma mãe. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Está em Colossenses 3,14.
E o que é o elo perfeito do amor? Como eu não tinha a minha mãe, eu acreditava que eu poderia ser acolhedora e nutridora de crianças, já que eu não tinha a minha mãe. Então não podia passar uma criança na minha frente, que eu agarrava, eu chorava de tanta emoção por ver uma criança. O meu amor por crianças foi algo fenomenal que aconteceu na minha vida, porque eu vi a minha história de solidão e eu colocava aquilo no rosto da criança. E aquilo eu fui desenvolvendo, crescendo, brincando com crianças, ajudando. Sempre que tinha oportunidades, eu estava ali com crianças. O meu meio era de crianças. E aí, o que acontece? Eu descobri a minha infertilidade, porque eu não poderia gerar. A infertilidade hoje, no Brasil, ela atinge cerca de mais de 8 mil mulheres. E isso é um fato que nós devemos pensar um pouco. Porque se nós mulheres nascemos para ser produtoras, reprodutoras da vida, o porquê que tem tantos casos de mulheres que não conseguem gerar? Só que eu não aceitava aquilo. Porque eu falava, esse é o meu maior sonho, é ser mãe, porque eu não tive a minha mãe. E aí eu fui estudar as causas da infertilidade. E aí eu vi várias causas, e aqui eu cito algumas, mas eu não encontrava nenhuma dentro de mim. Eu tinha uma idade boa para ter filhos, eu não tinha problemas de útero, eu não tinha desequilíbrios hormonais, eu não tinha endometriose, eu não usava produtos químicos, e o meu peso sempre foi um peso bom. E aquilo que me revoltou mais, porque quando você sabe o problema, tranquilo, mas e quando você não sabe? Isso dói na alma. Então aquilo começou a gerar em mim uma dor que era inexplicável, porque nenhum médico tinha diagnóstico, ninguém falava o que eu tinha, e eu tentava engravidar e eu não conseguia. Aquilo começou a me frustrar, aquilo começou a me deixar fora do eixo, eu comecei a ter descontrole emocional. E aí foi o que aconteceu, que eu não esperava, e eu não desejo para ninguém, e não desejei para mim, mas eu precisei passar por esse processo. Aquela ansiedade, aquela vontade de ser mãe, começou a gerar em mim algo que não era verdade. Para você ver como o cérebro, ele tem essa autoridade, essa capacidade de nos levar além, mesmo que não aconteça, que ele não seja. E a minha barriga começou a crescer. Eu começava a sentir dores de parto, dores, cólicas. E eu falava, não é possível, eu estou grávida. Eu fazia exame, nada. Aquilo me frustrava, aquilo me destruía. E eu dobrava os meus joelhos, e eu pedia, e eu clamava, e nada acontecia, nada resolvia. E eu cheguei a esse ponto de gritar na minha alma. Não sei se vocês aqui já tiveram esse processo do grito da alma. Quando nós estamos nesse processo do grito da alma, onde nós nos sentimos rejeitada, abandonada, traída, envergonhada, porque passava toda a minha família lá, com o bebezinho. Eu olhava, eu abençoava e falava, vai chegar a minha vez. Eu tinha que ter muita fé. Eu tinha que ter muita convicção de que eu realizaria o meu sonho. Só que como? Era impossível para mim. Os médicos não me ajudavam. Meu marido não me ajudava. Ninguém podia me ajudar. Mas foi aí que eu, com a minha fé, eu fui convidada, recebi um convite para curar mulheres. E eu falava assim, como eu, infértil, uma mulher que só o meu travesseiro conhece, somente a minha cama pode enxergar aquela mulher que ninguém via, porque na rua, tudo bem, dá um abraço, como eu buscava uma mãe, eu cuidava das mulheres, sem eu perceber automaticamente, porque eu queria buscar minha mãe.
Só que eu rejeitava a minha mãe e quem aproximava de mim, eu fazia dela uma mãe. Isso era inconsciente, não era consciente, porque eu precisava da minha mãe. Mas eu não sabia que algumas outras mulheres poderiam ser a minha mãe. E aí eu fui trabalhar para curar mulheres. Eu fui num evento muito grande e eu fui usada para curar essas mulheres através das minhas mãos. O abraço, gente, tem um poder grandioso nas nossas vidas. Quando nós temos esse elo do amor que eu comentei com vocês, esse elo do amor, ele tem uma frequência tão alta que é capaz de mudar o cenário de uma pessoa. Então, quando nós temos essa frequência do amor, flui tão naturalmente que quando você abraça uma pessoa, você olha para uma pessoa, você estende a mão para a pessoa, ela se transforma na hora. Não sei se você já passou um caso de você estar ali diante de uma pessoa, você abraça aquela pessoa e você vê que não fluiu. Ou às vezes você abraça uma pessoa e você fala, nossa, eu senti algo tão bom, tão gostoso, tão profundo. E é essa frequência que eu levei para essas mulheres. E aí eu fui compreendendo, fui entendendo que algum milagre poderia acontecer na minha vida. Porque eu não estava ali por acaso, assim como nós não estamos aqui por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem um propósito e um porquê. E aí eu fui fazer o resgate da minha essência. Como? Conversando com as mulheres. A partir do momento que eu comecei a conversar com mulheres, porque hoje eu sou terapeuta e eu sempre fui psicóloga. Só que todo mundo me nomeava psicóloga, mas eu nem imaginava que eu seria um dia algo da área das emoções. E a pessoa sempre conversava comigo, desabafava comigo e eu aconselhava. E eu falava, gente, há um ministério, uma missão para cumprir nessa vida com essas mulheres. E aí, quando eu voltei dessa programação, depois de 3 dias, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a sentir mal, eu fui à médica e descobri que estava grávida. Algo sobrenatural aconteceu com aquelas mulheres, naquele movimento de mulheres, aquela energia de troca, eu tive a minha filha. E foi uma alegria tão grande na minha vida, foi um prazer, uma satisfação. Sabe quando a gente está com vontade de comer um bolo de chocolate? A gente está tão nervosa aquele dia, a gente come um bolo de chocolate, aquilo, eleva a nossa autoestima. Foi o que aconteceu comigo. E aí, para não ficar com uma, né? Eu tive a minha dupla honra, que são as minhas 2 princesas, as minhas 2 alegrias, as minhas companhias, que hoje eu tenho e são maravilhosas. Aí o que acontece? Depois que eu engravidei, olha como a nossa energia ela flui. Começaram a aparecer mulheres que queriam ficar grávidas. E elas conversavam comigo, eu não consigo engravidar. Faz tanto tempo que eu estou tentando, não consigo engravidar. E eu comecei a interceder por aquelas vidas. E acreditem, elas engravidavam. E aí eu comecei a observar aquilo. Comecei a entender o processo. Comecei a entender o que eu podia fazer por aquelas mulheres. Porque como eu não tinha uma mãe, eu queria ajudar aquelas mulheres. Porque eu sofri, eu queria ajudar aquelas mulheres queriam ser mães, aquelas mulheres queriam frutificar. E aí eu comecei a agradecer pelo processo da angústia, da dor, agradecer pelo grito da minha alma, porque foi diante do grito da minha alma que eu alcancei um milagre que eu não esperava. E aí eu escrevi esse livro, A Essência da Humanidade, onde nesse livro relata sobre tudo que nós temos por dentro, as nossas características e comportamentos.
Porque muitas vezes a gente acredita que a vida é contra nós. E a vida ela nunca é contra nós. Muitas vezes a gente pensa que os nossos problemas eles vêm para nos destruir. Mas muitas vezes, dependendo da situação onde você se coloca, você pode alcançar aquilo que é inalcançável. Então, diante de um problema, eu chorei, eu sofri, mas eu não me prostrei. Porque se nós nos prostrarmos diante dos problemas, ele vem e nos alcança. Então foi o que eu fiz e hoje eu sou muito grata por tudo o que aconteceu, pelas dores que eu passei, para poder ter chegado aonde eu cheguei. Esse momento reconexão é um momento muito especial que eu gosto de fazer com mulheres. Aqui quem é mãe? Quem é filha? Muito legal. Eu quero que vocês venham aqui, eu quero fazer um momento reconexão. Tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, que tem algum problema com a mãe, que teve algum problema com a mãe, que tem algum problema com o filho, que teve algum problema com a filha? Porque o que acontece? A reconexão com a nossa mãe, que é a nossa acolhedora e a nossa nutridora, faz com que nós possamos ser também para as mulheres aquilo que a nossa mãe é.